Olá, boa noite. Você acompanha a partir de agora o Jornal da Justiça. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal condenou o ex-ministro Gedel Vieira Lima e o irmão dele, Lúcio Vieira Lima, pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa. O caso é referente aos 51 milhões de reais encontrados em apartamento em Salvador. E vamos mostrar também. Ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal arquiva notícia crime contra procuradores da Operação Lava Jato. Conselho Nacional de Justiça julga recursos sobre normas de afastamento de magistrados. Locador não pode ser responsabilizado por danos durante o despejo. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. E ainda, vamos conhecer uma história de superação que teve ajuda do Judiciário do Rio Grande do Sul. O ex-ministro Gedel Vieira Lima e o irmão dele, Lúcio Vieira Lima, foram condenados pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa. Repórter Carla Lucena tem os detalhes pra gente. Oi, Carla. Boa noite. Oi, William. Boa noite para você. Boa noite a todos que acompanham aqui o Jornal da Justiça. É exatamente isso. Depois de 5 sessões na segunda turma, foi concluída hoje a ação penal contra o ex-ministro Gedel Vieira Lima e também o irmão dele, Lúcio Vieira Lima. Vamos então às condenações. Gedel Vieira Lima foi condenado a 14 anos e 10 meses de prisão no regime inicial fechado. Os ministros também concluíram que ele tem que pagar 106 dias multa e o valor de cada dia multa é de 15 salários mínimos aí contados à época do último delito, que daria aí mais ou menos um pouco mais de R$1.400.000. Já Lúcio Vieira Lima foi condenado a 10 anos e 6 meses de prisão, também no regime fechado. Ele também vai ter que pagar multa, no caso dele são 60 dias multa, com o mesmo valor de 15 salários mínimos por dia de multa, o que daria aí um pouco mais de R$843.000. Além disso, os dois também vão ter que pagar uma indenização por danos morais coletivos no valor de 52 milhões de reais. Além disso, os ministros também definiram que bens devem ser apreendidos e aí o valor é de 42 milhões de reais e mais 2 milhões de dólares. Os ministros também decidiram que eles estão proibidos, que eles também votaram para que eles percam os direitos políticos pelo tempo dobrado da pena e não podem ocupar cargos públicos, ou seja, Gedel Vieira Lima um pouco mais de 28 anos e Lúcio Vieira Lima um pouco mais de 20 anos. Apartamentos também que eram usados na Bahia para lavagem de dinheiro também ficam para a União. Bom, o julgamento foi concluído hoje com os votos dos 3 ministros que faltavam votar, os ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e a presidente da turma, ministra Carmen Lúcia. Vamos ver. O julgamento foi retomado com o voto do ministro Ricardo Lewandowski. Ele divergiu em 3 pontos. Disse que a ação penal contra a mãe dos irmãos Vieira Lima, Marluce Vieira, deve ser julgada na Justiça Federal da Bahia e não em Brasília. Também defendeu que não cabe dano moral coletivo e votou para absolver todos os acusados do crime de associação criminosa. Nada há nos autos que permita concluir que o relacionamento dos acusados se deva ao propósito de praticar ilícitos penais. Constitui uma família, né? Ao contrário, a associação existente entre eles precede eventual propósito delitivo. O ministro Gilmar Mendes foi o segundo a votar para absolver o ex-ministro Gedel Vieira e Lúcio Vieira Lima dessa acusação. Entendo que os elementos dos autos são insuficientes para a delimitação precisa da participação de cada um dos réus nos fatos em questão, embora existam provas suficientes de sua ocorrência. Desta feita, não verifico a existência de provas suficientes na prática do crime de associação criminosa pelos réus, absolvendo-os dessa imputação. Última a votar, a ministra Carmen Lúcia entendeu que há provas suficientes que os irmãos se reuniam para cometer crimes. Peço vênia, como disse ao eminente ministro Ricardo Lewandowski, ao ministro Gilmar Mendes, para acompanhar o relator e o revisor na imputação de associação criminosa Gedel Vieira Lima e Lúcio Vieira Lima, porque me parecer comprovado, sem sombra de dúvida razoável, que teriam eles se associado de forma estável e permanente para a prática dos crimes de lavagem de dinheiro. Com
Concluídos os votos, a segunda turma decidiu por unanimidade condenar Gedel Vieira Lima e Lúcio Vieira Lima por lavagem de dinheiro. E, por maioria, eles também vão responder por associação criminosa no caso envolvendo as malas de dinheiro encontradas em um apartamento em Salvador, na Bahia. Bom, e olha só, essa ação penal também envolvia o ex-assessor de Gedel Vieira Lima, Job Brandão, e o empresário Luiz Fernando Filho. Eles também foram denunciados pelo Ministério Público Federal, mas neste caso os dois foram absolvidos por unanimidade. No caso envolvendo também a mãe dos dois irmãos, Marluce Vieira Lima, havia uma questão aqui na segunda turma de que a ação penal deveria ser julgada na Justiça Federal em Brasília ou na Justiça Federal na Bahia, e isso também foi negado. O caso da mãe permanece na Justiça Federal aqui em Brasília. Lembrando que Gedel Vieira Lima está preso desde 2017, quando foram encontradas as malas de dinheiro no complexo penitenciário da Papuda. Agora a decisão do Supremo segue para publicação e aí cabe alguns recursos e em seguida, após o trânsito julgado, ou seja, quando não couber mais recursos, essa pena então deverá ser cumprida pelos dois. E agora sai com você, William. Obrigado pelas informações, Carla. Já na primeira turma do Supremo, os ministros determinaram que um condenado por tráfico de drogas cumpra a pena em regime aberto. Segundo as investigações, Matheus José da Silva Gomes foi preso em Tupã, no interior de São Paulo, com 52 pedras de crack e 44 gramas de cocaína. Ele foi condenado a 2 anos e meio de prisão por tráfico de drogas. A Justiça determinou que a pena fosse cumprida em regime semiaberto. Mas a defesa de Matheus recorreu da sentença pedindo o regime aberto. O advogado também pedia a redução de pena. Mas o relator, ministro Marco Aurélio, aceitou apenas o regime semiaberto. Não quanto à causa de diminuição da pena, já que há notícia de dedicar-se o paciente de forma habitual ao tráfico. Os outros ministros seguiram o relator. Concedo parcialmente a ordem no sentido de ofício, no sentido da fixação do regime aberto a ser imediatamente cumprido. A primeira turma também analisou o caso de um homem condenado a 12 anos de prisão por estupro de vulnerável. Segundo a denúncia do Ministério Público do Estado de São Paulo, ele teria tocado várias vezes no corpo de uma adolescente que estudava em uma escola onde a esposa do condenado era professora. A defesa alegava ausência de justa causa para a ação penal. Afirma que a única prova é o depoimento da adolescente de 15 anos e que ela não teria deficiência mental que justifique a condenação por estupro de vulnerável. Mas o ministro Marco Aurélio disse que os exames confirmaram que a jovem tem uma limitação intelectual e negou o pedido de habeas corpus. Revelou-se que ela estaria vítima intelectualmente abaixo da média esperada para a faixa etária. Mas o resultado do julgamento ficou para uma próxima sessão. É que o ministro Alexandre de Moraes pediu vista para analisar melhor o caso. E o plenário do Supremo retoma amanhã o julgamento de ações que questionam a prisão após condenação em segunda instância. Sobre essa importante sessão, a gente conversa agora com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Oi, Karina, boa noite. Boa noite, William. A sessão já começa pela manhã, né? Na quarta-feira já temos sessão a partir de 9, 9h30 da manhã e trazendo a continuação desse julgamento tão importante, como já foi dito. O que pode se esperar dessa continuação amanhã? Vamos recapitular um pouquinho para falar qual é o assunto que deve ser retomado amanhã, já que são 3 ações declaratórias de constitucionalidade cujo julgamento já é aguardado há algum tempo. O relator das 3 ações é o ministro Marco Aurélio e os ministros devem decidir se deve ser mantida a redação do artigo 283 do Código de Processo Penal, que prevê, conforme a orientação do Supremo, a época em que essa alteração no Código de Processo Penal foi feita em 2011, a necessidade de esgotamento dos recursos possíveis para que tão somente aquela pessoa que foi condenada judicialmente pudesse dar início ao cumprimento da pena. Em 2016, os ministros, em sede de habeas corpus, por maioria, entendeu que o trânsito em julgado
para as questões de fato e de provas em razão da condenação se esgotariam a partir da confirmação da sentença de primeira instância na segunda instância, e que a partir desse momento, aquela pessoa que foi condenada e que teve a sua sentença confirmada em segunda instância já deveria dar início ao cumprimento da pena. O que se busca nessas ações é a confirmação, então, de uma jurisprudência anterior, que o Supremo declare que o 283, com a redação dada em 2011, é constitucional e afaste essa orientação ou essa jurisprudência mais recente de 2016 para cá. Julgamento iniciado na semana passada, com a leitura do relatório pelo ministro Marco Aurélio e sustentações orais. Na quinta-feira nós tivemos apenas sustentações orais depois do relatório, mas elas ainda não se esgotaram. Para amanhã de manhã, o que se espera é que mais 2 sustentações de amicus curiae sejam feitas. Também deve falar a Advocacia Geral da União e Procuradoria-Geral da República, para tão somente após ministro Marco Aurélio, relator, como eu disse, proferir o seu voto. Quanto tempo deve durar o voto do relator? Teremos que aguardar amanhã o início da sessão plenária para que ele dê uma margem aí de quantas páginas, se haverá a leitura na íntegra de todo o voto, que eu acredito que aconteça. E logo depois do término do voto do ministro Marco Aurélio, que pode adentrar a sessão plenária no período da tarde também, que já está agendada essa sessão plenária para a discussão do tema, passam a votar os demais ministros na ordem do mais recém-chegado à corte. Depois do ministro Marco Aurélio, deve votar o ministro Alexandre de Moraes e assim sucessivamente até chegar ao presidente da Suprema Corte. Aguardo você aqui amanhã no Jornal de Justiça para a cobertura desse dia. Com certeza, amanhã à tarde a gente se encontra. Até amanhã então. A seguir, ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal arquiva a notícia crime contra procuradores da Lava Jato. Fique com a gente, voltamos em instantes. Garantir que as leis sejam para todos, né, e que seja de maneira igualitária para todo mundo. O ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal arquivou uma notícia crime apresentada contra procuradores da Força Tarefa da Operação Lava Jato. A repórter Fernanda Porto tem os detalhes dessa decisão. Oi, Fernanda, boa noite. Oi, William. Boa noite para você. Boa noite a todos que nos acompanham. A notícia crime foi apresentada pelo líder do PT na Câmara dos Deputados, Paulo Pimenta. Ele pedia o oferecimento da denúncia contra 7 procuradores da Força Tarefa da Operação Lava Jato. O parlamentar levantava a suspeita que os procuradores teriam feito contato com autoridades da Suíça e também de Mônaco para conseguir provas ilícitas, também de abuso de autoridade e até de participação em organização criminosa. Ao arquivar a notícia crime, o ministro do STF, Celso de Mello, explicou que não foi apresentado nenhum documento que remetesse às acusações. O ministro reforçou ainda que a lei de abuso de autoridade ainda não entrou em vigor. Só entrará em vigor em janeiro do ano que vem. William. Obrigado, Fernanda. O plenário da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou, por 39 votos a favor e 25 contra, a soltura de 5 deputados estaduais presos na Operação Furna da Onça. Os deputados André Correia do DEM, Luiz Martins, do PDT e Marcos Vinícius Nescau, do PTB. E mais outros 2 parlamentares, Chiquinho da Mangueira, do PSC, e Marcos Abraão, do Avante, foram presos no ano passado por envolvimento em esquemas de corrupção, lavagem de dinheiro, loteamento de cargos públicos e mão de obra terceirizada no Departamento de Trânsito do Estado. O locador só responde por danos se atuar diretamente durante o despejo. Saiba mais sobre esse entendimento do Superior Tribunal de Justiça na reportagem de Jesus Mosquera. A decisão vale para situações em que há perda ou deterioração de bens durante o despejo. Para os ministros da 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça, o depositário nomeado pelo juiz é que responde a processo se os danos ocorrerem por ser o responsável pela guarda e conservação do que é retirado do imóvel. A questão foi discutida em recurso apresentado ao STJ por um cirurgião plástico. Ele queria que a empresa imobiliária fosse responsabilizada por extravio e deterioração de objetos que estavam no imóvel no momento do despejo. A 3ª turma negou o recurso.
O relator, ministro Vilas Boas Cueva, destacou que, além do depositário, somente o transportador poderia responder pelos danos, em razão do compromisso contratual de prestar o serviço com segurança. O ministro acrescentou que as partes no processo não podem ser responsabilizadas por avarias ou extravio. Você vai acompanhar agora a história de superação de Luiz, um ex-dependente químico que teve ajuda da Justiça do Rio Grande do Sul. Durante os quase 3 anos em que viveu na Casa Desafio Jovem, colecionou certificados de vários cursos que realizou, cultivou bons hábitos e fez amigos que deixou com gratidão. Um deles é o fundador da instituição que há 30 anos deu início a esse árduo trabalho. Jorge é empresário na região de Três Coroas e passou a se dedicar à recuperação de dependentes químicos em razão de um sobrinho que passou pelo problema. Ele disse: tio, faz alguma coisa por mim porque eu estou nas drogas, senão eu vou me matar. E aquilo falou muito forte. Todo esse espaço, que inclui restaurante, pizzaria, fruteira e padaria, funciona com a mão dos recuperandos, que plantam, cozinham, servem e atendem. O trabalho é parte importante no processo de recuperação. Quero ser um trabalhador, né? Eu quero ter uma vida melhor, né? E quero construir uma casa para mim e a minha companheira, se Deus quiser. Hoje eu me sinto curado, né? Não pretendo mais usar droga mais. É isso aí. E você pode participar do Jornal da Justiça. Mande sua sugestão para o nosso WhatsApp. Anote aí o número 61, que é o prefixo aqui de Brasília, 992606116. E no próximo bloco, o Conselho Nacional de Justiça analisa normas de afastamento de magistrados. É daqui a pouco. Voltamos já. Igualdade, porque se uma pessoa está sendo tratada diferente de outra, é injusto. Hoje, no plenário do Conselho Nacional de Justiça, um dos recursos julgados foi a revisão das normas de afastamento de magistrados. Ainda na sessão, Procuradora de Justiça de Goiás, Ivana Pena, tomou posse como conselheira. No discurso de posse, a nova conselheira do CNJ, Ivana Pena, destacou que é preciso coragem para lutar por justiça. Meus agradecimentos ao Senado da República, à Câmara dos Deputados, especialmente à deputada Soraya, que sabe bem a trilha da mulher em esferas de poder, as dificuldades por que passamos. Ivana Pena atua como procuradora de justiça em Goiás. É a primeira mulher goiana a integrar o plenário do Conselho Nacional de Justiça. O presidente do CNJ e STF, ministro Dias Toffoli, destacou a vasta experiência jurídica de Ivana Pena. Enquanto integrante do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, enfrentou grandes desafios e atuou com afinco contra a violação de direitos e também nos casos de abuso. Damos as boas-vindas a Vossa Excelência Ivana Farina, certos de que sua trajetória, experiência e compromisso com as liberdades, os valores democráticos, a igualdade e a promoção de direitos muito agregará a este Conselho. No plenário, um dos destaques foi a revisão de julgamento interno sobre normas de afastamento de magistrados do local onde trabalha, fora dos períodos formais de trabalho. Por maioria de votos, os conselheiros julgaram que as regras devem ser mantidas e que os juízes sempre devem comunicar o afastamento da comarca em que são responsáveis. Outro destaque da pauta de julgamento foi o procedimento de controle administrativo que trata sobre o pagamento de auxílio de moradia para magistrados. Mas o julgamento foi adiado em razão da organização e posse dos novos conselheiros. Gostaria de dizer que se fôssemos apregoá-lo hoje, eu pediria visto. Então, eu sugeriria, pedindo escusas ao nobre advogado, indicássemos o adiamento da continuidade desse julgamento, até porque em breve nós teremos o Conselho composto integralmente com os 2 novos conselheiros já aprovados no Senado da República, representantes da indicação do Supremo Tribunal Federal,
o desembargador Keppen e o magistrado Mário, que estarão tomando posse no dia 5 de novembro. E pela manhã, o Conselho Nacional de Justiça deu posse a mais 2 conselheiros. Eles vão representar a Ordem dos Advogados do Brasil no CNJ. André Godinho e Marcos Vinícius Jardim Rodrigues vão integrar o CNJ pelos próximos 2 anos. Eles foram indicados pelo Conselho Federal da OAB. Este é o 2º biênio de Godinho, que já fazia parte do Conselho Nacional de Justiça e foi reconduzido ao cargo. A recondução muito honra e engrandece este Conselho, seja pelos trabalhos e projetos que já vêm sendo desenvolvidos por Sua Excelência, seja pela certeza de que a sua permanência e os valorosos posicionamentos externados em seus votos e decisões continuarão a subsidiar o aprimoramento dos atos e das políticas públicas desenvolvidas no âmbito do CNJ. Marcos Vinícius está na Ordem dos Advogados do Brasil há quase 2 décadas. Já foi presidente da seccional no Acre. Agora será o representante da região amazônica no CNJ. Será a voz no CNJ da região amazônica, da região norte, dessa que é a maior região do nosso país e estrategicamente tão importante. Pela experiência acumulada em quase 2 décadas de atuação estratégica e combativa na OAB, com certeza Marcos Vinícius, Sua Excelência, trará a este Conselho a visão da advocacia, cuja missão precípua se destina à defesa da cidadania. E agora está na hora de darmos um giro na rede para saber as últimas notícias. Vamos até a redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Viviane Novaes, que tem as informações. Boa noite, Viviane. Boa noite, William, e boa noite a todos. Olha, o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou a tramitação de uma ação que questionava normas sobre o quadro funcional de guardas municipais do Rio de Janeiro. Nessa ação, o PDT pediu o reconhecimento dos direitos dos trabalhadores contratados por concurso público para integrar o quadro da extinta Empresa Municipal de Vigilância. Segundo o ministro, há outros meios processuais para discutir a questão, como a Justiça do próprio Estado do Rio. E o Conselho Nacional de Justiça estabeleceu normas de atendimento no Tribunal de Justiça de Roraima para facilitar aí o trânsito de crianças e adolescentes venezuelanos aqui no país. A divisão de proteção do Juizado da Infância no aeroporto de Boa Vista deve ser ativada para autorizar a viagem de menores, inclusive em sistema de plantão. As crianças e adolescentes que viajam sem os pais devem ser encaminhados ao Juizado Itinerante de Boa Vista ou Pacaraima para regularizar a guarda. Bem, e para fechar o giro, termina na próxima sexta-feira o prazo para a inscrição de expositores numa audiência pública no STF, que foi convocada pela ministra Carmen Lúcia. Essa audiência é para ajudar na análise da ação que trata dos limites do poder público para a liberdade de expressão artística, cultural, de comunicação e de informação. Essa ação foi proposta pela Rede Sustentabilidade contra o decreto do presidente, que alterou a estrutura do Conselho Superior do Cinema. O partido alega que a medida é censura. A audiência está marcada para o dia 4 de novembro. Bem, o giro fica por aqui. Você quer rever alguma reportagem do Jornal da Justiça? Então vá lá no YouTube, TV Justiça Oficial. Voltamos ao estúdio. Obrigado pelas informações, Viviane. E antes de encerrar, eu quero agradecer ao nosso telespectador Adriano Ferreira, de Araçatuba, em São Paulo. Ele disse que está gostando muito do jornal e mandou um abraço. Adriano, obrigado pela sua participação. Um abraço de toda a nossa equipe para você e todos de Araçatuba, viu? O Jornal da Justiça termina aqui. E você pode fazer como o Adriano, mande sua mensagem ou sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp 61992606116. Uma ótima noite para você. Até amanhã.